Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma vez aqui no Centralcast, Jader Bernardes com você e comigo, a Fernanda Corsan, tudo bom, minha gente? Que saudade que eu tava de vir aqui no podcast. Já tinha tempo, né? Tem um tempão, né? Tem um tempão que essa dupla aqui já não... Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Felipe Guarino, que eu estou aqui te representando, apresentadora de peso hoje. E eu já quero pedir a você aí, nosso inscrito, curte. Gente, hoje esse podcast tá sensacional, né, Jader? É verdade. Sensacional. Já se inscreve no nosso canal, quem não é inscrito. E você que é inscrito no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, curte o nosso momento aqui junto com o nosso pastor. E vamos lá para Jader. Fala aí, Jader. É isso daí, gente. Nós temos uma presença ilustríssima hoje aqui. É uma honra estar aqui recebendo o pastor Ismael Sebastião, direto da Angola. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito grato pela sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês pela recepção. É a primeira vez que eu estou no estado do Rio de Janeiro, né, aqui na cidade de Campos, e eu estou assim encantado, né? Fui muito bem recebido e estamos prontos para poder partilhar, né, um pouco daquilo que Deus tem nos permitido viver. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Pastor, assim, eu vejo muito o senhor, né, no YouTube, ali no canal da sua igreja. Depois a gente inclusive vai deixar a descrição do canal da Igreja do Pastor. Na verdade, eu assisto até pelo canal do senhor mesmo, né? E vejo ali as celebrações, vejo assim a questão da diferença litúrgica até de lá da cultura, acho muito bacana. Mas antes de falar propriamente a respeito de um pouco da igreja, da realidade, do contexto, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu chamado ministerial, como se deu esse chamado pastoral, quando que você entendeu assim, nossa, Deus realmente tem me chamado para esse caminho de pastorear. Como se deu isso, pastor? Então, isso aqui foi algo assim, para mim até hoje bastante impactante, emocional, porque eu estava distante, né? Quando falo distante, é do serviço. Frequentava a igreja, mas não servia. E fazia essa caminhada assim, entendendo que eu não fui chamado para. E confesso-lhe que o servir a Deus, para mim, era das últimas opções que podia ter. Aí a minha mãe está convertida há muito tempo, né? E como toda mãe, orando para que os filhos se convertam também. E eu achava até engraçado, né? Que ela orava muitas vezes alto e eu ouvia a oração, ela clamando para a minha conversão. E eu estava distante. Envolvido nos meus negócios, porque eu tinha os meus negócios, fazia a vida, portanto, desta maneira, até o momento que eu fui envenenado. Meu Deus. Literalmente. Assim, fui literalmente envenenado. Hoje eu não consigo lhe dizer quem me envenenou, consigo lhe dizer as circunstâncias com que eu fui envenenado. Mas agora, o quem, não consigo e nem me interessa. O que me interessa é preservar o meu coração, né? Mas foi um momento em que eu tinha várias amizades e saía com algumas amizades. Eu, quando fui para casa, 2 dias depois, não conseguia levantar. Meu Deus. Fiquei quase que em coma. Daí, quando fui para o hospital, aí o diagnóstico apontou envenenamento. Meu Deus. Com um detalhe. No hospital que eu estive, os médicos foram peremptórios em dizer que naquela condição eu iria morrer. Eu não tive outra opção a não ser começar a clamar o Deus da minha mãe. E esse foi o termo que eu usei mesmo na oração. Né? Clamei o Deus da minha mãe. Tipo Eliseu, né? Para que interviesse naquela situação. E fiz uma declaração perigosa. Inclusive, para quem nos assiste, cuidado com as declarações que você faz, né? Qual é a declaração que eu fiz? Se Deus me desse livramento daquela situação, eu o serviria. Eita. E eu fiz a oração no sentido de Deus ouvirá a minha oração, obviamente,
mas tive a necessidade de sair de Angola para ir para a Inglaterra, aí à busca de melhores condições de saúde, tecnologia, né? Para ver se me auxiliasse. Então, o meu sentimento seria que Deus me daria livramento com a intervenção médica, com a intervenção de medicamentos. E quando cheguei na Inglaterra, depois de ter feito os exames que foram pedidos pelos médicos, veio aquilo que chamaria então a resposta do milagre, né? Todos os exames deram negativos. Meu Deus. O médico na Inglaterra disse, eu por acaso vejo aqui no relatório médico que há uma bactéria que foi causada por um envenenamento. Eu consigo perceber que de facto houve algum vestígio de alguma coisa semelhante, mas não existe a presença desta bactéria. Meu Deus. Eu na altura ainda Uhum. duvidei, né? Sério, é verdade isso que o senhor está me dizendo? Só para conferir tudo. Vou dar a oportunidade do senhor ir fazer em um outro hospital, com outro médico, para que você possa ter uma outra opinião. Aí foi. Nesse outro hospital também confirmou que estava tudo perfeito, né? Eita. Deus cumpriu a parte dele. Agora faltava cumprir a minha parte. Lembra que eu disse que eu serviria a Deus se me desse o livramento? Aí mesmo na Inglaterra, então eu comecei servindo. É engraçado como o início do meu ministério não foi eu servindo em alguma parte da igreja, em algum lugar na igreja. O início do meu ministério foi eu dirigindo a igreja. Já começou assim? Aí eu decidi que tem que servir a Deus, né? Aham. Aí fui procurar uma igreja lá na Inglaterra e me decepcionei. Por que eu me decepcionei? Vamos lá. Eu entro para adorar a Deus e em uma Assembleia de Deus, entro para adorar a Deus participando do culto. E uma adoração linda. Eu me emocionei, inclusive, na adoração. Foi um culto lindo, poderoso. Aí eu saio do culto. Quando eu saio, eu me encontro com o tecladista. Uhum. E o tecladista que moveu aquele cenário todo espiritual, eu encontrei com um cigarro na mão, né, fumando. Eita. Né? Para mim, Foi um estava choque. sair de um tradicionalismo da igreja. Aham. Ver aquilo foi um choque muito grande. Aí com o meu pensamento de menino, eu disse, aqui eu não volto nunca mais. Aham. Então eu vou começar reunindo em casa com os meus irmãos também viviam na Inglaterra, e vou adorar a Deus em casa. Então começamos assim. Fiz aquele grupo em casa, que em 3 meses virou 80 pessoas dentro de casa. Eita. Aí virou igreja e procuramos um lugar e alugamos o lugar, arrendamos e começamos a fazer o culto então. Aí virou igreja. Pronto. Virando igreja, eu contente, feliz, porque estou na Inglaterra, um país assim do primeiro mundo, estou a sair de uma África, né, com todas as diferenças do ponto de vista sociais que existem. E o meu sentimento era que eu não saio mais daqui, né? Cheguei, Estou na Inglaterra, as melhores condições possíveis, estou servindo, retomei os meus estudos. Aí quando eu termino essa fase aí de estudo, aparece Deus, né? Dizendo que é hora de voltar. Eita. Voltar para Angola, né? Para a África. Aí começou o choque. Meu Deus. Então eu estou na Inglaterra, no primeiro mundo aqui. E voltar para Angola. Conseguiu realizar sonhos de muitos compatriotas. De muitos compatriotas. De muitas partes do mundo, Sim. Porque quando eu estava na Inglaterra, eu tinha colegas americanos, tinha colegas australianos que vivem igualmente em um país com condições sociais boas, mas que tem a Inglaterra como um destino também destas pessoas. Né? Então, é um lugar que todo mundo quer estar. E o desafio foi voltar. Aí o senhor mostrou visão acerca do trabalho que havíamos fazer em Angola, as multidões que poderíamos alcançar, né? E uma forte convicção começou a subir no meu coração da necessidade de voltar. E foi lindo isso. Porque eu fui para o culto da nossa igreja
E Deus começou falando comigo no culto lá da igreja. Eu cheguei, como de costume, dobrei os joelhos para orar antes do início do culto. Aí Deus começou a falar comigo que é hora de voltar. Aí abriu a minha visão. E comecei a ver o país, né, Angola, e todos os desafios que estava a entregar nas minhas mãos. Terminou o culto, eu chamei toda a equipa que trabalhava comigo para uma reunião. Foi assim muito automático, foi bastante agressivo. Seguinte, Deus falou comigo agora, dobrei o joelho para orar, para o início de culto. Aí Deus veio, mostrou-me visão e disse que é necessário voltar. Aí eu questionei a Deus quando é que tinha que voltar. O Senhor me disse é já, então eu vou ter que voltar. E ele disse assim, a equipa toda. Como assim? Já tinha uma estrutura, né? Já tem uma estrutura, tem uma equipe toda trabalhando. E, como assim? Eu disse, é assim. O Senhor pediu para voltar, eu vou voltar. E eles, e a igreja? Eu disse, vocês estão aqui. Eu discipulei, eu treinei, eu formei. Vocês estão em condições de caminhar. Aí na mesma semana, Meu Deus. eu saí. Na mesma Na semana mesma já? semana. Jesus. Aí dei uma de Gideão, né? Disse para Deus, se és tu que está falando comigo mesmo, então faz o seguinte, eu não vou gastar dinheiro nenhum para voltar. Então o Senhor arranja a forma de me pagar o bilhete de passagem para voltar. Na mesma semana, eu recebo uma chamada de alguém em Portugal me convidando para ir para um seminário, uma conferência em Portugal, né? Aí eu disse para Deus, mas eu disse para bilhete para Angola, não para Portugal. Aí Deus me disse, mas eu estou te levando para Angola. Aceita o convite, vai para Portugal e eu te tiro de Portugal para Angola. Aí aceitei o convite, fui para Portugal. Em Portugal, depois, recebi uma outra chamada de Angola. Tem como vir para Angola para fazer um seminário? Disse, eu vou, deixa eu para lá. Aí voltei. E quando voltei para Angola, eu pensei que haveria de começar imediatamente o trabalho, né? Evangelista, para fazer a igreja. Quando voltei para Angola, ao começar, Deus me disse, para, você precisa de sentar para ouvir. Disse, mas o Senhor me tirou lá da Inglaterra, né? Para vir para aqui, para Angola, para fazer a igreja, eu estou começando. Deus disse, não. Você necessita de compreender o contexto do país antes de começar. Você começou a igreja num contexto diferente. No contexto da Inglaterra. A abordagem é diferente. A estratégia é diferente. A mensagem é diferente. E agora você precisa de sentar para ouvir. Você já estava quantos anos morando na Inglaterra? 5 anos. 5 anos. Aí eu sentei a ouvir, a aprender. Me afiliei e comecei cultuando, pregando, obviamente, servindo a Deus. Aí comecei, depois de 2 anos, na verdade 1 ano, aí com toda a minha pressa, né? Vou começar logo já. Fui abrir uma igreja. Abri a igreja, começou o trabalho, 70 almas tinha ganho já para Jesus, graças a Deus, com toda a vontade de continuar servindo, aí recebo a visita do Senhor outra vez, né? Quem foi que mandou abrir esse trabalho? Ele disse, estou a seguir a direção de Deus. Ele me disse, não, mas eu não te mandei. Eu não estou nisso, não. Disse, agora? Deus. Aí Deus disse, fecha. Eu disse, e o povo? Eu vou encaminhar. Você fecha o trabalho. Aí fechei. Meu a igreja. Deus. Fechei, isso 2010. Fechei a igreja. E continuei cultuando. 4 anos depois, aí Deus me direciona para começarmos o trabalho, né? Aí fui começar em um lugar inóspito, em um lugar sem população necessariamente, muito pouca gente vivia lá, é um bairro, com ruas inclusive sem asfalto, assim, bem distante.
típico de missões, assim, das mais tradicionais possíveis. Aí comecei o trabalho lá. Pastor, no primeiro dia de culto, eu tinha 70 pessoas. No primeiro dia de culto. Exatamente o número. Lembra? É como se Deus tivesse feito assim. Eu vou guardar esse número de pessoas que você ganhou. E quando começar, eu vou te devolver na hora certa. Aí foi assim, começamos crescendo exponencialmente. Em 3 meses nós já tínhamos a igreja completamente lotada. Eu tive que quebrar a igreja várias vezes, né? A estrutura para poder alargar. Ampliar. Até quando não pôde mais, aí nesse lugar. Quando não dava mais, aí mudei o domicílio, né? Fui para um lugar mais urbano, onde nós estamos até hoje, e fizemos uma igreja para 1.200 pessoas. Em 4 meses também já não cabia mais. Meu Deus. Aí começamos a construção da igreja que atualmente nós estamos, para 5.300 pessoas, inauguramos em 2018, e agora estamos outra vez, né, fazendo obras para alargar, né, para 8.000 pessoas. Em suma, esse é o que resume aquilo que eu considero o nosso chamado. Pastor, eu fico encantada, né? Porque, assim, é a primeira vez que eu converso com alguém de Angola, né? Alguém da África. E, assim, eu vejo essa questão cultural muito linda na questão da adoração. A nossa igreja, a gente sempre fala que a nossa igreja é uma igreja muito animada, né? Nosso pastor, ele é muito animado, tá sempre para cima. E eu vejo, assim, na África, essa cultura de adoração, ela é muito linda. As pessoas vibram para ofertar, a gente acompanha os vídeos, né? Como que é na Igreja do Senhor essa cultura? Assim? Da mesma forma, na verdade é o seguinte, nós trouxemos a nossa cultura na maneira de buscarmos a Deus, de se expressar para Deus, né? De adorar a Deus. Naturalmente, nós já temos essa alegria nas nossas músicas, nossos estilos musicais, assim, como nação e a cultura. O que nós trouxemos é a música que é cultural, trouxemos para adorar a Deus. Então, o nosso estilo é esse. E depois, nós temos uma questão bastante enraizada na nossa cultura, que é a cultura da honra. Nós, desde muito cedo, aprendemos a honrar pais e mães mais velhos e entendemos que a honra é um tributo que todo mundo merece. Agora imagina para Deus, né? Então acontece a mesma coisa na igreja. Na hora do ofertório, nós colocamos aquilo que nós chamamos de cestos, né? Na frente, né? Nós não recolhemos a oferta. Eu vi ontem aqui, participei ontem no culto. Os diáconos passando. Nós colocamos na frente, né? As pessoas saem dos seus lugares em alegria, dançando, cantando, né, ao ritmo da música e vêm ofertar, portanto, na frente. E isso acontece em todos os cultos, né? Simplesmente num culto domingo, em todos os cultos. E a oferta representa essa honra. Então, para nós, enquanto nós estamos dançando, nós estamos honrando. E quando levamos a oferta, nós estamos também exaltando a Deus. Nós cantamos muito com palmas, né? Batemos muitas palmas. Como deve calcular, por conta da nossa cultura, nós não, enquanto povos africanos, nós não tínhamos todas essas tecnologias de música que existe hoje, uma guitarra, uma bateria e pronto. Nós tínhamos os nossos batuques, né? Então era com batuques e com palmas que nós louvávamos. E isso nós carregamos até hoje, essa cultura, né? Então louvamos a Deus com as nossas palmas, louvamos a Deus com o barulho dos tambores, né? Louvamos a Deus com as nossas danças. Africano naturalmente dança. Eu não sou dos melhores para representar os africanos, porque deu em sequência. Mas naturalmente os africanos dançam. Inclusive, também o pastor Elias já está pronto para ir dançar e vai ter que amarrar panos também para poder dançar no meio do nosso povo. Então faz parte da cultura. É lindo, inclusive é muito lindo ver isso. E o senhor está falando sobre esse princípio, que é um princípio bíblico e está dentro da cultura, né, do povo africano, como o senhor está compartilhando.
e a questão da honra, a questão do respeito com os mais velhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim, o senhor teve algum tipo de resistência por ser um pastor jovem, um trabalho novo, talvez trazendo algumas coisas que o senhor absorveu lá na Inglaterra, ou com algumas conexões, outras conexões que o senhor teve na sua trajetória de vida, e provavelmente algumas dessas coisas foram implantadas nesse novo trabalho, trazendo, digamos, modernidade. Como foi isso daí nesse desafio? Vamos lá, questão interessante. Nós, enquanto africanos, temos um respeito absoluto em relação aos mais velhos, né? Nós honramos e respeitamos a tal ponto que, se o mais velho tiver a falar, o mais novo tem que se calar. Essa é a forma com que nós crescemos. Algumas vezes até beira a ignorância para alguém que está fora, porque muitas vezes, mesmo o mais velho está errado, nós agimos como se estivesse certo, por ser mais velho. Isso quer dizer que nós entendemos que o mais novo não pode chamar a atenção do mais velho. Nós compreendemos que a chamada de atenção vem de cima para baixo, não vem de baixo para cima. Então o mais velho, embora errado, não se chama a atenção. O que é que nós fazemos? Conversamos com outro mais velho, que vai falar com aquele mais velho. Mas os mais novos não chamam a atenção dos mais velhos. Então isso é uma cultura nossa, cultural. E, inclusive, se o contrário acontecer, a sociedade toda cai por cima de si, né? Porque você não pode faltar respeito aos mais velhos. E para nós isso é uma falta de respeito. Começa a partir de casa. Os nossos filhos, eles têm dificuldades de nos chamar a atenção, de apontar erros aos pais exatamente por causa dessa cultura. Né? Porque a cultura da honra, e não se pode fazer isso em relação aos mais velhos. Lógico que isso, e em função desses choques culturais, porque bem ou mal, as culturas ocidentais, elas estão a acabar por entrar em África, né? Dentro da nossa cultura, muito por causa daquilo que é a internet, que deu um espaço aberto para todo mundo hoje tem acesso a tudo. A globalização. A globalização, a internet, a comunicação, todo mundo hoje tem acesso a tudo. E isso, de alguma forma, acaba por trazer alguma influência, digamos assim, para a nossa cultura. E começamos a ver algumas coisas novas, né, a surgir. Né? Algumas boas, outras nem tanto. Né? Algumas, elas já deviam acontecer, outras não devem acontecer dentro da nossa concepção africana. E sempre há resistências. Voltando para mim, portanto, quando eu regressei, obviamente que eu estou a sair de um país como a Inglaterra, tem muita coisa nova. A forma de ser, de estar, de se adorar, né? É completamente novo. E eu, quando regressei, o meu objetivo também era trazer aquilo que eu já me aculturei, né? Eu acabei por abraçar aquilo de alguma forma. E quando cheguei em Angola, obviamente que a estrutura de igreja que havíamos de fazer seria uma semelhante àquilo que eu vi e vivi lá fora. Portanto, e são coisas novas que o país, enquanto igreja, não estava preparado. Então, naturalmente, eu enfrentei algumas resistências, né, de vários fóruns, de vários lugares. Primeira resistência é o facto de eu chegar e colocar LEDs na igreja, né? Portanto, a nossa igreja tem LEDs todos na parte traseira, LEDs nas laterais, então tem uma estrutura tecnológica muito alta. E para aquela altura também era um tanto quanto tradicional. As igrejas não estavam preparadas para isso. Trouxemos também uma liturgia um tanto quanto diferente. Então nós fomos, em muitos setores, mal compreendidos, né? Em outros, nós fomos bastante abraçados e algumas pessoas, muita gente, começou seguindo a nossa forma de fazer as coisas. Outros decidiram resistir, né? E resistir, e quando vão fazer resistências, vêm com todos os adjetivos possíveis para te desanimar. Sabe como é que é? Acontece. Mas a pessoa tem que estar preparada, porque tudo que é novo causa resistência.
É verdade. Não existe algo que é novo que as pessoas vão abraçar logo a primeira. Então vai ter resistências sempre. Você tem que definir. Ou você vai se submeter ao padrão que as pessoas querem que você esteja sujeito. Ou você entende que você não se encaixa naquele padrão e você vai viver aquilo que foi chamado para fazer. Se você tiver necessidade de agradar um grupo pequeno de pessoas, você vai agradá-los e vai continuar naquela dimensão pequena, daquele grupo pequeno. Mas se você quiser romper de facto, você vai ter que encarar esta oposição. Porque o seu crescimento muitas vezes está na oposição que você não quer enfrentar. Quando você decide enfrentar determinadas oposições, aí começa o espaço do seu rompimento. Então eu vim preparado para resistir o que estavam preparados para me resistir. Então os resisti, graças a Deus, e foi interessante, sem faltar o respeito. Portanto, colocando sempre esse posicionamento de que tem aí uma estrutura mais antiga que merece todo o respeito e toda a honra. E o fizemos, portanto, dentro daquilo que nós compreendemos que era o racional. Mas a pessoa necessita de viver o que foi chamado para fazer. Então, para quem nos assiste, você vai enfrentar resistências sempre, especialmente se você foi chamado para trazer um vinho novo, se você foi chamado para trazer algo novo, se você é o porta-bandeiras de uma geração, se você é a chave que vai virar todo um sistema, você vai ser resistido. Sempre. Agora, disposição e compreensão de minha parte, de quem eu sou, o que fui chamado para fazer, que Deus está do meu lado, é importante para eu colocar os meus dedos nos meus ouvidos e não ouvir a voz dos resistentes e continuar a caminhar. Pastor, te fazer uma pergunta, assim, a gente acompanha, né, Jade, o nosso pastor Elias muito de perto, né? Nós somos, assim, aquele time que está sempre nos cultos, auxiliando. Buscando servir, né? Buscando servir de alguma forma. Então a gente está ali pronto para amparar ele. Se o pastor Elias está precisando de alguma coisa, a gente corre, porque sabe que a gente está ali para isso mesmo, para servir. Como que o senhor lida com uma igreja de 5.000 membros e agora ampliando para 8.000? Como é que é essa gestão? Como é que o senhor administra isso tudo? Boa, a estratégia Deus já tinha dado para Moisés, né? Lá, através do seu sogro Jetro, né? Portanto, é necessário ter líderes maiorais de 50, de 100, de 250, de 500 e de 1.000 para poder gerir. É bastante desafiante. Eu ouvi certo pastor dizer, eu acho que foi em um livro que eu li isso. Foi em um livro, As Dores da Liderança. E é incrível que esse pastor diz o seguinte, em uma igreja de 100 pessoas, pelo menos 10%, ou de 7 a 10%, são enviados do diabo. Pelo menos isso. E ele faz essa análise baseado em quê? Baseado nos discípulos de Jesus. Que Jesus disse, eu vou escolher a todos vocês, mas um de vocês é o diabo. Então, fazendo contas, isso dá mais ou menos 7%. E ele diz, então, quanto maior foi a igreja, maior a porcentagem. É o número de pessoas aí que foram enviadas para o diabo. Então, às vezes o maior problema não é você gerir aquela equipa que está aí contigo, que te ama, né? Às vezes o maior problema é gerir aqueles que são os opositores, que estão aí na igreja, mas não estão contigo. Que eles sentam contigo, mas não estão consigo. Aí é que está o maior problema, lidar com essas pessoas. Porque o resto, aqueles que te amam, que estão consigo de fato, você não precisa de comunicar o tempo inteiro, não precisa de estar com eles o tempo inteiro, para eles compreenderem de fato qual é a direção, né? Jesus teve uma multidão à sua volta, mas no entanto ele só tratava com 12. Os 12 tratavam com a multidão. Quando houve a falta de comida naquele encontro, Jesus Cristo disse para os seus discípulos, dá-lhe voz de comer, né? Vocês estão aqui, eu lido com vocês, eu dou-vos de comer, então sejam vocês também a darem de comer o povo. Então Jesus nunca foi liderar aquele povo. Ele liderou os 12 e os 12 lideraram a multidão.
Então a estratégia sempre que nós usamos é esse grupo de pessoas que são os mais próximos. É a visão de Jesus. Jesus tinha os três, né? Pedro, João e Tiago, estavam aí mais próximo dele, subiam com ele aos montes para orar, os 9 não subiam com ele para orar, eram os 3 que subiam para orar, e depois também tinha o grupo dos 9, né, que não estavam tão próximos, mas também não estavam tão distantes, e eles também eram bastante importantes no auxílio da liderança. É a estratégia que nós usamos até hoje. E claro, não dá para atender toda a gente, né? Não dá. Impossível. Vamos lá, fazer aqui uma conta rápida. Se eu fosse atender uma pessoa por dia, durante o ano eu só atenderia 365 pessoas. Se eu multiplicasse para 10, durante o ano eu só atenderia 3.650 pessoas. Ou seja, não conseguiria Ainda atender. não dá. Ainda assim. Então, não dá para eu me preocupar em querer atender todo mundo. Eu tenho que me preocupar em treinar uma equipe de pessoas que consigam atender toda a gente e eu tratar de questões que são relacionadas à igreja. O próprio Pedro fez isso em Atos capítulo número 6. A Bíblia diz que Pedro chamou todos os discípulos e disse, não está certo. Eu não posso deixar de buscar a Deus e estudar a palavra para servir mesas. Vamos levantar outras pessoas que possam fazer isso. E ele disse, vamos procurar pessoas que sejam cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo. Então foi quando foi levantado Estevão, né? Foi quando foi levantado Filipe, para poder dar continuidade. E ele disse o seguinte, enquanto nós nos dedicamos no estudo da palavra e na oração. Então é a estratégia que usa. Pastor, a gente queria estar falando mais tempo e tudo mais, só que a gente tem um tempo limitado, o senhor precisa ter o seu tempo lá para estar estudando, meditando, orando, para poder estar ministrando aqui. E eu queria só fazer uma pergunta para a gente estar fechando aí, sobre em qual contexto? Sobre esse contexto do seu vínculo com o Brasil. Né? Falar um pouco assim, o quanto que o Brasil tem uma influência no seu ministério, na sua teologia talvez, na sua liturgia, a influência que tem. Eu sei que o senhor tem uma boa conexão com o nosso país, mas eu queria que também o senhor falasse assim de alguma coisa, porque eu sei que são culturas diferentes. Alguma coisa que o senhor já notou aqui, se for até alguma coisa que eu fiz, não tem problema. Que o senhor encontrou assim, foi gente, que coisa engraçada, que assim, que é um choque cultural, que foi estranho assim aos seus olhos aqui no nosso país. Bom, vamos lá. Primeiro, do mundo em português, nós temos 7 países no mundo que falam em português, né? Desses 7 países no mundo que falam em português, o Brasil é a maior nação e acaba por ter, do ponto de vista de números populacionais, por 60% a 70% de toda a população que fala em português. O Brasil é o país que mais se expressa no mundo em português na internet, com uma presença esmagadora, gigantesca na internet. O Brasil tem muitas televisões que transmitem para o mundo inteiro. Portanto, falo do mundo em português. Naturalmente, querendo ou não, todos os países de língua portuguesa vão receber alguma coisa do Brasil, vão beber alguma coisa do Brasil, por causa dessa presença forte na internet e também no mundo televisivo. Então Angola não é a parte disso. Nós em Angola nós temos a TV Globo, nós temos a TV Record, nós temos a Band TV. Então nós temos essas cadeias de televisões que também transmitem, ainda que por satélite, para o país. Depois, como a língua oficial é portuguesa, então aquilo que é o primário de Angola é sempre o que está mais presente na internet nesse contexto do Brasil. Então o Brasil acaba por ter sim uma influência muito grande para nós, do ponto de vista quer da questão teológica, quer inclusive alguns aspectos também culturais. Só que isso nos dá uma posição de vantagem. Qual é? Nós conhecemos mais de vocês do que vocês de nós. É verdade. Isso para nós é vantajoso. Para vocês é um mundo para descobrir, né? Para nós é um mundo que nós já temos acesso, já conhecemos muito bem a forma de ser e de estar do Brasil. Então já viemos também preparados para evitar algumas questões que são, diríamos, contradizentes, né? Como, por exemplo, tem algumas palavras, né, que para nós é normal e para vocês não são.
né? Nós sempre falamos o português de Portugal, não falamos o português do Brasil. Então nós usamos o termo rapariga, para vocês tem outra conotação, para nós é uma menina, né? E por aí outros termos também que enfrentam. Então nós conseguimos gerir e controlar o efeito deste choque cultural que nós encontramos aqui, porque já viemos preparados para isso. O contrário, certamente não. Vocês, se forem para Angola, vocês vão ter um choque maior. A gente vai passar um cadinho de vergonha. Cultural. Agora, o meu relacionamento com o Brasil, de facto, começa por conta de o pastor Josué Gonçalves, né? Que é alguém que nós ouvíamos durante muito tempo e depois tivemos a oportunidade de convidá-lo também para estar conosco em Angola. Ela aceitou o convite para estar conosco em Angola e depois ele convidou-me também para vir para aqui, para o Brasil, e apresentou-me o pastor Carlito Paz, né? E com o pastor Carlito Paz construímos um relacionamento de amizade. Comecei ministrando na igreja dele. Foi a primeira igreja que eu preguei aqui no Brasil. Dito de uma outra forma, é como se do ponto de vista ministerial o pastor Carlito Paz apresentasse, né? Então aí começa essa ligação com o Brasil. Hoje tem muitos amigos no Brasil, graças a Deus. Dos amigos que temos no Brasil, temos muito carinho, hoje, ou por meio desse convite, estou a fazer outros amigos, outra família também que estou a fazer. Então eu sinto que essa ligação com o Brasil é uma ligação que veio agregar muito, mas também eu sinto que tem alguma coisa que nós, enquanto angolanos, na nossa forma de buscar, de adorar a Deus e ministrar, que o Brasil também pode receber de nós, né? Que o Brasil também pode absorver. E nós estamos com essa expectativa de não somente pegar alguma coisa aqui do Brasil, mas também trazer coisas de Angola aqui para o Brasil. Espero que vocês também estejam ávidos de receber alguma coisa, né? De abraçar alguma coisa nossa. Com certeza. Vocês falaram da nossa cultura aí de dançar e ofertar. Tomara que um dia vejamos isso acontecer, quem sabe começando em um culto de missões, né? E fazer a mesma nossas danças africanas na hora de ofertar, até o momento que vocês também possam dançar conosco. Que ótimo. Gente, foi espetacular. Eu quero te agradecer, você que está conosco aí até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Você faça os seus comentários aí, compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para muitas vidas, tá bom? Eu quero agradecer, Fernando, que está aqui conosco mais uma vez, e agradecer muito ao pastor Ismael por ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, sentar à mesa. Foi muito rico para a gente. Nós somos muito gratos. Muito obrigado, pastor Jader, Fernanda. Foi uma conversa boa, uma tarde passada aqui. Quero agradecer também a você que nos assiste, que está aí do outro lado. E se você está assistindo de Angola, coloca aqui embaixo nos comentários: estou assistindo de Angola, só para saber que nós angolanos também estamos acompanhando. Deus abençoe. E aí na descrição vai estar aí o perfil do pastor Ismael. Você siga ele aí, se inscreva no canal dele também, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.